Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. No vídeo de hoje eu queria fazer uma recomendação de um livro para vocês que eu li recentemente, chamado Uma Breve História sobre o Anticristo, do escritor russo Vladimir Soloviev. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas nunca dei muita bola. Mas aí eu assisti num vídeo lá do Brasil Paralelo, que eu sou membro e também participo da Sociedade do Livro, onde eles têm recomendações de livros, periodicamente estão colocando alguma aula sobre isso, tem vários temas lá. E houve uma sequência de aulas sobre livros do tipo distopia. E entre os livros estava 1984, estava Admirável Mundo Novo e estava o livro A Breve História sobre o Anticristo. E o apresentador começou a falar do livro, explicar, achei o livro interessantíssimo, adquiri para lê-lo. É um livro pequenininho, tá? Cerca de menos de 70 páginas, 63 páginas, tá? É curtinho, mas é um livro riquíssimo. Eu posso dizer a vocês que é um dos melhores livros de ficção que eu já vi na minha vida. Primeiro porque o livro ele é muito fiel à fé católica, apesar de ser um livro de ficção, mas você consegue enxergar nele a espiritualidade católica. O autor teve todo o cuidado, todo o carinho realmente de colocar a fé católica dele lá nesse livro. Tá? Eu vou explicar mais sobre ele aqui aos poucos, para você poder entender porque eu estou elogiando tanto. E o livro também, se eu pudesse transformar ele em filme, ele seria um filme que, apesar de curto, ele seria um filme que começaria num enredo de ação e suspense e continuaria nesse enredo até o final, sendo que no final ele ficaria ainda mais intenso. Então você não tem nenhum tipo de diálogo arrastado, não tem nenhum tipo de surpresa assim, que você puxa só no final que eu fui descobrir, não. O livro, o ritmo com o qual ele começa, ele só vai crescendo até o final, mas é o tempo todo, tá? Você não consegue parar de ler. Eu li esse livro em menos, acho que no máximo 3 horas. E assim, é muito gostoso de você ler Uma Breve História do Anticristo. Breve História sobre o Anticristo, de Vladimir Soloviev. Eu vou começar a explicar a vocês sobre o livro. Tem spoiler, tá bom? Então pense bem se você querer ver esse vídeo a partir desse momento agora. Mas eu vou deixar apenas no finalzinho sem contar, tá? Mas o livro ele começa com o encontro de 4 pessoas, um general, um político, uma senhora e um homem chamado Senhor Z. Eles começam a conversar, 4 russos começam a conversar ali, e conversa vai, conversa vem, estão falando sobre o juízo final e tal. E aí o Senhor Z fala que havia um amigo dele que se tornou monge, que havia feito um escrito, um manuscrito lá, com o título desse livro, Uma Breve História sobre o Anticristo. Claro que é tudo ficção. A pessoa vai lá buscar para ler para a gente aqui e tal, ele vai buscar o livro, o manuscrito, e começa a falar sobre o que está escrito nele. O livro começa ele foi escrito, avisando logo, foi escrito ali no final do século XIX, tá? E é impressionante como o autor conseguiu prever uma série de situações políticas. Tá? Algumas não tão precisas, mas, por exemplo, ele imaginou que haveria sim uma guerra mundial, só que ao invés dela começar na Europa, ela começa a partir do Japão. Aparece um movimento intelectual no Japão, em que começam a sentir que eles devem lutar contra a opressão das nações ocidentais. Aquilo vai tomando uma proporção tão gigantesca que você vê que o Japão ele invade a China, passa a dominar a China, passa a ter uma hegemonia cultural na China, aquilo vai se alastrando, formam grandes exércitos, começam a avançar Rússia, Europa, tomam a Europa toda e acabam ficando na Europa, dominando a Europa cerca de 50 anos. Tá? Claro, isso não aconteceu, mas a gente teve 2 guerras mundiais. Ambas com tentativas de dominação mundial, sobretudo na segunda, que você tem o nazismo tentando dominar o mundo. Então, o Vladimir Soloviev já conseguia contemplar uma espécie de cenário que iria ocorrer no próximo século.
tá? Então se ele não acertou nos autores, né, ele acertou na situação política que acabou acontecendo, ainda bem por um período muito mais curto. A Segunda Guerra durou cerca de pouco mais de 5 anos. E aconteceu também que o Japão, como ele havia previsto, invadiu sim a China. E o Japão ele tinha pretensões imperialistas mundiais. Mas acabou havendo uma aliança do mal ali entre os fascistas, né, italianos, entre os nazistas alemães e entre os japoneses lá, que era considerado o eixo do mal, né? Bom, então após isso acontecer, se estabelece uma nova ordem mundial. Começa a se organizar uma nova ordem mundial a partir da Europa, tá? E ele fala que, ao contrário do que se imaginava, a humanidade que vinha dando cada vez passos mais intensos, mais acelerados em direção a um mundo onde a espiritualidade era algo desprezível, era algo considerado coisa do passado, um novo tipo de espiritualidade começa a reaparecer ali na Europa. E é nesse contexto que aparece um personagem que é extremamente inteligente, né? Muitíssimo inteligente mesmo, a ponto de desenvolver uma vaidade quase doentia. Mas esse personagem, ele não... Inicialmente ele não tinha nenhum tipo de intenção de impor o ateísmo, ele acreditava em Deus, ele acreditava em Cristo, tudo, mas ele é tomado por uma vaidade terrível, a ponto de dizer assim, poxa, eu sou tão inteligente, eu sou um gênio e tal, e colocar na cabeça que ele era como se fosse um segundo Messias. Jesus, na realidade, teria vindo para preparar o mundo para ele, para a vinda dele. Então até esse momento aí ele não rejeitava a Deus, não rejeitava a Jesus, mas se achava que era o sucessor do Messias. Só que com o passar do tempo, ele vê que pede a Deus, né, que Deus deu orientação para ele sobre o que ele deve fazer, isso não acontece. Ele começa a ficar muito perturbado, começa a se questionar realmente se ele não estaria errado. Poxa, será que Jesus realmente não é o Filho de Deus? Será que Jesus realmente não é o Messias? Será que tudo que eu estou achando não está errado? E aí ele fica tão perturbado, mas tão perturbado, que aí ele decide cometer suicídio. Sai numa noite escura, chega na beira de um penhasco, tenta se jogar no penhasco, e aí é um dos momentos mais interessantes do livro, tá? Não é mas a forma como o autor escreveu é uma coisa belíssima. Ele se joga, só que alguma força o empurra de volta, joga de volta na terra. Quando ele abre os olhos, ele vê uma figura que começa a conversar com ele e dizer o seguinte, vale a pena ler aqui, tá? Repito, tem spoiler. Se você vai ler o livro, pense bem se quer ouvir o que eu vou falar aqui, tá? Mas essa figura que aparece para ele, luminosa, como anjo e tal, mas ele até bota aqui, ó, vislumbrou o contorno de uma figura esplêndida, de luz fulgurante, cujos olhos penetravam sua alma com intolerável e intenso resplendor. Viu esses olhos penetrantes e percebeu, não sabendo realmente se provinha de si mesmo ou de fora, uma estranha voz insensível e sombria, metálica e absolutamente sem alma, como se viesse de um fonógrafo, né? A voz lhe dizia, tu és meu filho predileto, com quem pus minhas complacências, por que não me reconhece? Porque adoras a outro, ao mal e a seu pai. Eu sou teu Deus e teu pai. O outro, o mendigo, o crucificado, é um estranho para mim e para ti. Não tem outro filho além de ti. Tu és o único, o unigênito, meu igual. Amo-te e não peço nada de ti. És perfeito, poderoso e grande. Né? Cumpre tua obra em teu nome e não no meu. Né? E no final aqui ele diz o seguinte no diálogo. Recebe meu espírito, como antes meu espírito te fez nascer em perfeição, assim agora te faço nascer em poder. Você vê que essa figura a gente sabe que é o demônio, é o diabo que está falando com ele. Você vê que o diabo, ao contrário da humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, você vê que o diabo coloca na cabeça desse personagem, que agora a gente sabe que é o anticristo, a ideia de que tem que ser poderoso, forte, tudo tal. O anticristo aparece como fosse uma paródia mal feita do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que isso acontece, esse homem sai, passa muito tempo escrevendo um livro, e publica um livro que com o tempo se populariza tanto que todo mundo no mundo começa a ler.
E o livro ele apresenta solução para todos os problemas econômicos, políticos, religiosos, o que você imaginar. E a fama desse homem vai só crescendo. Outra previsão, uma previsão que o Vladimir Soloveitch fez aqui, que foi impressionante, e que ele usa inclusive o nome correto, é a união das potências europeias numa união de estados sob um governo único. E ele chega a usar, pasmem, o nome União Europeia. Essa previsão dele foi perfeita, né? Como é que um homem no final do século XIX conseguiu enxergar algo que só vai se consolidar lá no final da década de 90? Tá? Impressionante, já enxergava que isso podia acontecer. E eles decidem que tem que eleger um líder, tá? Eleger alguém especial, e é eleito justamente esse personagem, que começa a só ampliar o seu poder, só crescer em termos de carisma em relação às pessoas. Um trecho aqui também extremamente interessante, que o Vladimir Soloveitch coloca aqui, é como é a personalidade desse homem. Tá? Deixa eu olhar aqui. Tá aqui, ó. O novo senhor do mundo era antes um filantropo, cheio de compaixão, e não somente um amigo dos homens, mas também dos animais. Ele mesmo era vegetariano, proibiu a vivissecção e submeteu os matadouros a uma severa vigilância. Favoreceu amplamente as sociedades protetoras de animais. Fala também que esse homem ele satisfazia o desejo dos ricos sem causar danos aos pobres. Você vê que o anticristo aqui, ele se apresenta aqui não como ditador implacável, um Hitler, um Mussolini, um Pol Pot. Não, ele vem sendo muito simpático. Ele vem também, não vem querendo destruir a religião. Ele não vem querendo simplesmente implantar o comunismo, mas não, ele vem tentando agradar todas as pessoas. Tá? A ponto que ele fica, como é um homem que consegue resolver todos os problemas, que acaba ser mundialmente famoso. As pessoas passam a obedecê-lo, passam a amá-lo. Mas, no fundo, é apenas alguém sedento de poder. Tá? E o que acontece, pessoal? Mais à frente, ele já mostra um ambiente que as guerras na Europa, por exemplo, tinham feito com que Roma caísse. O Vaticano já tinha se instalado, a Cúria Romana já tinha se instalado num outro lugar. E o anticristo percebe que havia uma resistência dos cristãos a servi-lo, a vê-lo como Senhor do mundo. Ele não tinha intenção de destruir o cristianismo. Ele tinha intenção de colocar os cristãos a seu serviço. Vocês podem ser cristãos, como vocês quiserem, os três grandes grupos cristãos, os católicos romanos, os ortodoxos e os protestantes. E ele queria trazer esses cristãos para apoiar, mesmo que continuassem vivendo a sua fé, olhassem para ele como seu Senhor. Era esse o desejo do anticristo. E aí entra um outro personagem, que é um mago vindo do Oriente, que é chamado Apolônio, que o livro conta que ele conseguia fazer efeitos assim impressionantes, utilizando-se magia, mas também tecnologias especiais que ele não vai detalhar aqui no livro. Isso nos faz lembrar o Apocalipse, que diz o seguinte, sobre as duas feras e o dragão. Né? Você tinha uma fera que servia ao dragão, que é o demônio, e havia uma segunda fera que trabalhava para a primeira fera, que justamente é o quê? Um poder político e um poder religioso. O Apolônio, ele entrava nessa questão como aquele que apoia o anticristo, tentando passar a imagem de que ele era poderoso, de que ele tinha algo de divino nele. Esse mago misterioso que vem se apresentar aqui. E acontece que o anticristo, junto com Apolônio, constrói um grande templo em Jerusalém. É cheio de referências à Bíblia. Um grande templo em Jerusalém, um templo ecumênico, e acaba num dia convocando os cristãos para um concílio, uma espécie de concílio. Os três grandes grupos cristãos vão para esse templo, para esse concílio. Quem vai representando os católicos é o Papa Pedro II. A gente sabe que nenhum Papa teve esse nome, tá? Apenas o apóstolo São Pedro teve. Todos os outros papas tiveram outros nomes em respeito a São Pedro, mas tem o Papa Pedro, que vai junto com os cardeais para lá, para o templo.
O representante dos ortodoxos é o patriarca João, nenhum desses nomes é à toa, vai para lá também. E o representante dos protestantes vai um teólogo, junto com um grupo de protestantes, que é o professor Pauli. Vamos para lá. Quando eles chegam no templo, eles veem que do lado esquerdo e do lado direito do anticristo e do mago, tá, Apolônio, tem um grupo, uma quantidade enorme de cadeiras vazias, eles não entendem por quê. E o anticristo primeiramente começa falando com os católicos. E aí começa a dizer, olha, vocês, eu vou devolver para vocês Roma, oferece um monte de coisa para eles, tudo e tal, eu só quero simplesmente que vocês venham e me reconheçam como Senhor, tal. O que acontece? Parte dos cardeais fica extremamente empolgada, começa a gritar, elogiando o imperador, e vão para aquelas cadeiras. O Papa Pedro fica com parte dos cardeais, e tem aquele rebuliço ali. Depois ele acha aquilo estranho, mas se controla. Se dirige aos ortodoxos, faz uma série de promessas aos ortodoxos também. Em momento algum ele pede para eles abandonarem a religião deles, mas que o reconheçam como Senhor, e acontece a mesma coisa. Parte da comissão que tinha ido junto com o patriarca João vai lá para aquelas cadeiras elogiando o imperador, que a proposta é muito boa, e aí o patriarca João, ficando ali com um pequeno grupo, se dirige para ficar ao lado do Papa Pedro. Por último vai lá e se dirige aos protestantes, sempre se controlando a raiva que ele estava sentindo no anticristo. E oferece de tudo, vamos criar escola bíblica, um monte de coisa que ele oferece aos protestantes. E pela terceira vez acontece a mesma coisa, parte cede ao anticristo, vai para as cadeiras, e uma parte fica com o professor Pauli. E aí o professor Pauli, vendo que foi com aquele grupo, vai para junto do Papa Pedro também. E aí, pessoal, a gente tem um dos episódios mais lindos do livro, que é quando o patriarca João reconhece que o imperador é o anticristo, joga isso na cara dele, na frente de todo mundo, esse é o anticristo, explica tudo direitinho. E o mago Apolônio, vendo isso, diz que ele começa a se mexer, ninguém sabe o que ele está fazendo, há um grande raio, que a gente não sabe se é fruto de magia ou é fruto de alguma tecnologia escondida que ele tem ali, e fulmina o patriarca João, que cai morto na frente de todo mundo. Na sequência, o Papa Pedro, já vendo que aquele ali é o anticristo, ele pronuncia uma das coisas mais lindas aqui do livro, que é a excomunhão do anticristo. Repentinamente ressoou uma voz potente, e com grande claridade se estendeu por todo o templo. Contradicitor, me oponho, quer dizer. O Papa Pedro II, com o rosto aceso e trêmulo de cólera, ergueu seu báculo contra o imperador, dizendo: nosso único Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. E quanto a quem és tu, acabas de ouvi-lo. Aparta-te de nós, ó Caim fratricida. Aparta-te já, vaso diabólico. Pela autoridade de Cristo, eu, o servo dos servos de Cristo, para sempre te expulso de nosso rebanho. E como um cão vil, te envio a teu pai Satanás. Anátema, anátema, anátema. E enquanto o Papa diz essas palavras, o grande mago se movia sem descanso sobre seu manto. Retumbou um trovão mais estrépido que o último anátema. E o último Papa caiu por terra sem vida. O que aconteceu depois, pessoal, é que o anticristo e o mago disseram o que acontece com quem nos enfrenta. E aí eles se retiram. O professor Paulo levanta, vai até lá na frente, ele consegue enxergar ali que naquelas duas mortes haviam dois mártires, né? Se posiciona, que foi ele quem sobrou, né? Se posiciona com os outros cristãos a entender que aquele era um anticristo, que eles não poderiam ceder, que parte do clero católico, parte dos protestantes que vieram com o professor Paulo, parte daqueles que vieram com o patriarca João, haviam abdicado da sua fé, né? E na hora que eles estão saindo, tentando para poder recolher os corpos, tanto do Papa Pedro quanto do patriarca João, eles são impedidos pelos militares que se apossam dos corpos e eles deixam que eles vão embora. Os corpos são colocados lá na frente do templo para apodrecer e servir de exemplo. Depois eles vão para o deserto e voltam depois para tentar recolher os corpos. E aí acontece uma coisa maravilhosa, que é a ressurreição dos dois. A gente sabe que o livro do Apocalipse fala sobre dois personagens ali que são mortos pelo anticristo e que depois recobram a vida. Que passam alguns dias lá
jogados no chão, os seus cadáveres lá, sem que ninguém os recolha, depois voltam à vida. Então é mais uma referência que ele faz ao livro do Apocalipse. Ao ver a ressurreição dos dois, né, a ressurreição dos dois, o professor Paulo entende que realmente o Papa Pedro é o verdadeiro líder dos cristãos, que deve ser seguido. O patriarca João também entende isso, que também ressuscitou, mas viu, e todos os cristãos são reunidos novamente, entendem. A igreja volta a ser uma. Essa parte é lindíssima, né? Você consegue ver aí o seguinte, como o próprio catecismo fala, a igreja começa pequena, começa unida, aumenta seu número de membros, se fragmenta ao longo do tempo, depois chega um momento que ela vai começando a decrescer, vai decrescendo, tá? Mas vai se santificando também pelas perseguições. O catecismo da igreja fala que a igreja vai passar por esse processo, vai ter que acompanhar nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A gente sei que a gente já está passando por isso, a gente não sabe quanto tempo o mundo vai durar, não dá para saber. Mas a gente vê gradativamente a igreja diminuindo de número de pessoas, sobretudo aqui no Ocidente, né? Mas vê também uma santificação da igreja em muitos lugares. E aí eles se reúnem ao Papa, né, vão para o deserto, e chegando no deserto, eles conseguem em um certo momento olhar para o céu e ver uma mulher vestida de sol com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que é Nossa Senhora. E seguem por esse caminho. Não vou falar o final, acho que já dei spoiler demais, mas o final é muito bonito, tá? O livro, ele é um livro rápido de ser lido, é um livro gostoso de ser lido, tá? Os diálogos são muito intensos, são o ritmo em que as coisas acontecem é muito frenético, é muito rápido, você não tem nenhum tipo de história paralela, por isso que é tão curtinho. Recomendo a você a leitura, porque eu posso dizer que espiritualmente me ajudou muito, tá? Você vê na vitória do bem sobre o mal, tá? E vale a pena ter esse livro. É um livro da editora Santa Cruz, tá bom? Editora Santa Cruz, baratinho, simples de você comprar. Recomendo profundamente e ajuda muito na sua espiritualidade como católico. Porque você começa a ver uma série de eventos que, apesar de ser uma ficção, eles são críveis, tá? São plausíveis de você aceitar o que está ali, tá? E, sobretudo, nos alerta sobre a figura do anticristo. Gerson, só para terminar, o que a igreja fala sobre o anticristo? Ele realmente existe? Vejam, o catecismo da igreja, ele não dá uma resposta oficial sobre isso. O anticristo vai ser uma pessoa, vai ser uma mentalidade, vai ser um movimento, vai ser um grupo. A igreja não fala sobre isso. Pode ser uma pessoa? Pode ser, tá? Mas ele é sobretudo uma mentalidade. Aqueles que se opõem a Cristo, tá, já tem o espírito do anticristo. Você vê que São João fala lá que o espírito do anticristo já estava no meio deles naquele momento, tá? Se vai haver a personificação da mentalidade anticristã numa pessoa, num líder mundial, nós não sabemos. Agora, o que a gente tem visto atualmente? A gente tem visto, sobretudo no globalismo, uma tentativa cada vez maior de tentar sufocar o cristianismo, levar o cristianismo ao relativismo. A gente vê uma grande apostasia, sobretudo dentro do clero católico, no tempo que a gente está vivendo. Bispos, padres que aderiram ao comunismo, bispos e padres que aderiram ao progressismo, bispos e padres que aderiram ao politicamente correto, bispos e padres que querem uma espécie de sincretismo travestido de ecumenismo. Tá? Ecumenismo é o que a gente viu aqui no livro. No final você vê aqui os cristãos eles reconhecerem o Papa como sucessor de Pedro e a igreja voltar a ser unida. A igreja que começou unida, terminou unida. A igreja que começou santa, terminou santa. Né? A igreja que começou com um pequeno número de fiéis, terminou com um pequeno número de fiéis. A igreja que começou com um líder com o nome de Pedro, termina com um líder com o nome de Pedro. Isso é que é lindo no livro. Eu creio que algo semelhante vai acontecer. Tá? O autor escreveu esse livro aqui imaginando como seria o fim dos tempos, mas é bem incrível o que ele está falando. Então, meus irmãos, recomendo a você a leitura desse livro maravilhoso, tá? Uma breve história sobre o anticristo, do escritor Vladimir Soloviev, tá? Que eu tive a oportunidade de ler. O final eu não contei, mas o final é maravilhoso, é curtinho e vale a pena você ler. É a recomendação da gente nesse vídeo aqui sobre resenha de livros. Deus abençoe a todos, espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, rezem por nós. Fiquem na paz de Jesus, no amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito